Para poder entrar dentro do universo das geodésicas arquitetônicas, a gente tem que entender basicamente de geometria, polígonos e poliedros. Eu, basicamente, nunca fui uma pessoa afim de geometria nem de matemática. Meu pensamento sempre foi uma coisa mais humanista, mais voltado para as artes, mais para as coisas que não tivessem relacionadas à matemática. Eu descobri que não tem nada de chato nisso. Na verdade, isso é fantástico. O universo é formado por geometria. Nós somos formados por estruturas geométricas. Então, conhecer geometria é o início de um processo de autoconhecimento que eu descobri e tenho descoberto, né? Isso sem falar em processos que vão mais além, como, por exemplo, a geometria sagrada, que alguns acreditam, alguns não acreditam, alguns acham que é balela, alguns acham que funciona e que é verdade. Então, não vamos entrar nesse assunto, mas tem muita gente que relaciona a geodésica à geometria sagrada, que atribui símbolos que vão além, metafísicos, né? Símbolos metafísicos a estruturas geométricas. A gente não vai tocar nesse assunto, a gente vai falar só do básico, de geometria, polígono e poliedro, para vocês entenderem como que se forma as estruturas geodésicas. Prometo tentar não deixar essa aula chata. Vamos lá. Esse cara, que é o Platão, que a gente já tinha falado, dentre os poliedros existentes, existem alguns considerados sólidos platônicos, cerca de 400 anos antes de Cristo. Então, já tem mais de 2.400 anos que essa cadeia de pensamentos que foi desembocar do que a gente está querendo chegar aqui, as geodésicas, começou. Os sólidos platônicos, descritos por Platão, são 1, 2, 3, 4, 5, que é o tetraedro, o octaedro, o hexaedro, o icosaedro, que a gente já falou, que tem 20 lados, que é, inclusive, esse aqui, ó, que é o que forma a maioria das geodésicas. E tem o dodecaedro. Basicamente, dá para poder fazer geodésicas a partir de todos esses sólidos. Todos. Por que a maioria das pessoas fazem através do icosaedro? Porque ele tem a maior quantidade de faces. E segundo algumas pesquisas, e segundo até o próprio Fuller, ele é o que gera as geodésicas mais resistentes e mais estáveis. Não que não possam fazer geodésicas resistentes e estáveis com os outros também. Mas o icosaedro é o campeão, digamos assim, na grande maioria absoluta, né? Então a característica básica das cúpulas geodésicas é que elas unem o círculo, a esfera, na verdade, com o triângulo. O círculo é uma das formas mais perfeitas que existem e mais estáveis. Ela é símbolo de estabilidade, né? O triângulo é o símbolo de resistência. O triângulo é a única estrutura, o único polígono autoestruturado. É o único polígono que tem a capacidade de estruturar a matéria, por exemplo. Por quê? Porque ele é uma estrutura que se trava. Se você pegar um quadrado, juntar 4 ripas e botar um prego em cada extremidade, prendendo elas não se travam, elas ficam bambas. Se você triangula ela, colocando na diagonal uma estrutura, uma trava na diagonal, ela se trava. Por quê? Porque é só o triângulo que consegue estruturar. As casas, a maioria das casas, vocês podem perceber, talvez na sua própria casa, você vai perceber que ela tem diversos triângulos, seja nas tesouras do telhado, seja nas mãos francesas que seguram o telhado, diversos tipos de estruturas que são arquitetônicas, principalmente, no quais o triângulo é a estrutura que trava, que estrutura, que permite que aquele jogo de forças permaneça estruturado, equilibrado, né? A união do círculo, da esfera, com o triângulo é o que gera uma cúpula geodésica. E existe um conceito básico, que é o conceito das frequências, é um conceito chave que eu coloco aqui. As geodésicas, elas têm uma característica básica de possuírem diversos tipos de frequências. Então, vamos imaginar que existe uma esfera imaginária. E que essa esfera, ela tem um ímã, ela é magnetizada. E que lá dentro dessa esfera, a gente vai colocar um icosaedro, de forma que todos os seus vértices estão tocando a superfície dessa esfera imaginária. Ok? Reparem só que o icosaedro é formado por
diversas faces triangulares, ok? E o princípio básico das geodésicas, todos os vértices tocam essa esfera imaginária, beleza? Isso já é uma frequência 1. Todos os sólidos platônicos e arquimedianos já são uma geodésica frequência 1, porque todos os seus vértices já estão tocando essa esfera imaginária, todos eles já estão esferelizados. E a partir da frequência 2 que a gente vai reconhecer as geodésicas como a gente geralmente conhece. Então, isso é uma frequência 2. Isso também é uma frequência 2. Aí você fala assim, tá, mas como que ela se transforma numa frequência 2, numa frequência 3, numa frequência 4 e numa frequência... basicamente, todas as faces que são formadas por triângulos, elas vão ser divididas em duas partes. Isso é a frequência 2. Mas não para por aí. Por quê? A subdivisão ela tem que ser em triângulos menores e iguais. Então repare que a gente tinha dividido em duas partes anteriormente, só que ela formou um triângulo e um trapézio. Só que a gente tem que transformar todas as faces em estruturas triangulares, porque inclusive a gente falou, triângulo é o que dá a resistência, né? a força que existe na estrutura geodésica formada por triângulos. Vamos pensar aqui, ó, 1, 2. Frequência 2 foi dividida. Só que essa subdivisão ela vai gerar triângulos menores. E esses triângulos, um deles já é esse que já está aqui. E, basicamente, esse trapézio que sobrou aqui, na frequência 2, ele vai formar mais 3 triângulos. Cada face foi subdividida em 4 triângulos menores, a partir da subdivisão maior de 2. De 2 geram 4. Isso, inclusive, é para qualquer frequência. Se você dividir por 3, ele vai ser 3 ao quadrado. Então, cada face vai ficar com 9 triângulos menores. Se você dividir por 4, vão ficar 16 triângulos menores em cada face. Ok? É um princípio básico de entendimento de divisão das frequências. Agora, vamos imaginar que de cada triângulo desse novo que surgiu dentro do icosaedro, surgiram-se também novos vértices. Agora vamos imaginar que a gente vai pegar uma bola do metal que é atraído por um ímã e colocar em cada vértice desse. Vamos imaginariamente. O que vai acontecer? Essa esfera vai atrair essa bola e ela vai puxar esses vértices. Ao puxar esses vértices, olha só o que acontece. Ela vira uma geodésica. Isso aqui é isso aqui e formam essa estrutura que a gente chama de geode. A geode é um processo que é gerado através da subdivisão do poliedro principal, matriz, no qual a subdivisão gera esse tipo de estrutura, que é um poliedro geodésico, que a gente chama de geode. Então, esse é o princípio básico de formação das geodésicas. E isso se faz com a frequência 3, frequência 4, frequência 5, frequência 6. A gente falou que é do Walter Bauersfeld lá, primeiro tinha frequência 16. Então o que ele fez? Ele pegou e repartiu aqui em partes iguais 16 vezes, cada face dessa 16 vezes, que por sua vez gerou 16 ao quadrado, que é o número de triângulos que gerou dentro de cada face. E depois, cada vértice desses pequenos triângulos foi colado numa esfera, assim que ele chegou ao processo de criação da primeira geodésica. E aí tem isso, né? Uma geodésica é uma esfera completa, mas a gente utiliza, para a construção, geralmente, uma metade ou uma fração da geodésica. Essa aqui, por exemplo, é metade. Essa aqui é metade dessa. E, se fizer essa outra parte, seria uma inteira. Aqui é a demonstração do processo, como acontece. Então, olha, icosaedro dentro da esfera, partimos eles em duas, para uma frequência 2, que gerou, por sua vez, 4 triângulos em cada face, que tiveram seus vértices colados, formando a estrutura geodésica de frequência 2. Então, é simples assim. Isso acontece com todas as frequências. Aqui, ó, frequência 1 é o icosaedro. Frequência 1, esse aqui é esse, ok? Frequência 2. Frequência 2 é esse. Vamos imaginar aqui, ó, por exemplo. Frequência 3.
frequência 4, e assim sucessivamente. 5, frequência 5, frequência 6, frequência 7. Aqui, por exemplo, uma frequência 6. Olha só como que ficou. Essa é uma imagem bem legal que mostra uma mesma esfera com várias frequências diferentes. Então aqui é uma frequência 2, 1, 2. Aqui é uma frequência 1, 2, 3, 4. Aqui é uma frequência mais alta ainda. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E por aí vai. Então, só para vocês perceberem como que é o processo da subdivisão. Eu acho que essa imagem é bem didática para vocês entenderem. Então, basicamente, a geóide, que é essa estrutura, esse poliedro geodésico, ele é formado, ele tem uma característica que são linhas, vértices, tá vendo? Vértices que vão colar nessa esfera, e os triângulos, que por suas vezes também vão gerar outros tipos de poliedros em conjunto. Então aqui, por exemplo, a gente tem um pentágono, aqui, por exemplo, a gente tem um hexágono, que é basicamente os três poliedros, os três polígonos que a gente vai achar na trama aqui, unindo os triângulos, né? Tem o pentágono, tem o triângulo, por sua vez, tem o pentágono e tem o hexágono. Em cúpulas geodésicas arquitetônicas, a gente tem uns nomes específicos para isso. Quando a gente vai transformar esse poliedro, que é um processo mental, em uma estrutura arquitetônica, barra, essa conexão é o ponto onde se unem as barras. Basicamente, a geodésica é formada por isso. Aí existem inúmeros tipos de barras, inúmeros tipos de conexões ou nós. A gente vai mostrar aqui brevemente alguns tipos, que são os mais comuns. Essa é uma quase que 100% em PVC. Tá vendo? Barra de PVC, a conexão é feita de PVC, só tem umas abraçadeiras de metal unindo aqui, bem simples, né? Essa é uma barra de metal que ela é achatada às pontas e colocada um parafuso. Essa é uma conexão, que a gente já fez muito dela, de uma conexão de PVC com barras de bambu. Muito barato, muito fácil de fazer, muito rápido, muito prático. Qualquer um no quintal de casa consegue fazer. Esse é um método que, inclusive aqui no Brasil, a PUC do Rio de Janeiro, Luiz Carlos Ripper e uma série de estudantes também já pesquisaram, mas é uma geodésica feita através de um método chamado vigas recíprocas, que é um processo de tensagilidade também. Elas são apoiadas, umas em cima das outras, amarradas, e ela também não precisa de conexão. Para fazer uma geodésica, dá para poder fazer uma 100% natural, bambu e corda de sisal, que é uma coisa que eles fizeram muito lá. Essa é uma outra geodésica bem interessante, porque ela utiliza barras que são flexíveis. E, ao se conectar na conexão à barra e puxá-la, elas se envergam. Existem também uma série de coberturas. Algumas são mais caras, algumas são mais baratas. Algumas são processos de autoconstrução que você mesmo vai ter que fazer. Outras você vai poder contratar um serviço especializado para poder fazer. Primeira coisa, as coberturas não são uma coisa tão fácil de serem compradas na esquina. Você geralmente vai ter que fazer um estudo específico para o propósito que você está querendo construir sua geodésica. Se é para uma casa, se é, por exemplo, uma estufa. Uma estufa, você vai ter que comprar um plástico transparente, possivelmente, resistente, e cobrir, fácil. Se é um viveiro, você coloca uma tela de viveiro. Agora, se for, por exemplo, um teatro, se for, por exemplo, um centro de yoga, um centro de meditação, cada um vai ter uma característica de cobertura diferente. Existem inúmeras possibilidades. Chapas de madeira se adequam à realidade brasileira? Mais ou menos. Aqui, chuva é muito intensa, sol também, as intempéries são muito fortes. Essa é uma cobertura que eu faço utilização e acho bem interessante, baixo custo, termicamente agradável, fácil de ser realizado. Chama-se ferro-cimento, que é a mesma que foi feita a primeira cúpula geodésica que se tem notícia, que é a do Walter Bausfeld, né? Essa é uma outra que a gente recomenda muito, porque é uma técnica também bastante consagrada, um pouco mais moderna, que são as telhas asfálticas. São telhas que não são baratas, mas que têm uma propriedade bem interessante, assim, que elas se adaptam muito bem às cúpulas geodésicas. Tem equipes especializadas que montam esse tipo de telhado e esteticamente são bem bonitas também, bem interessantes. Tem essa geodésica, por exemplo, do Centro de Referência do Bambu, ela é feita de piaçava, que são as palhas, né? Lonas plásticas, né? Principalmente para estufas,
Lonas em PVC, em acrílico, em vinil, tem vários tipos de lona. Geralmente é para eventos temporários, se usa muito. Essa é um caso bem interessante, que é vidro e telhado verde em cima, ou seja, grama, né? Essa é uma feita tecidos, basicamente para poder dar sombra, porque ela não é impermeável. Essa é uma outra que é de vidro também, que é uma estufa, né?